Você que nos acompanha aqui na Rádio RCI, nas mídias sociais, no Facebook, no YouTube, no site Sempre RCI. Nós estamos hoje nesse friozinho aqui de Foz do Iguaçu, entrevistando o autor Maximiliano Raimann. Ele já esteve conosco aqui no programa, falando do seu livro Síndrome do Ostracismo, mas hoje a gente vai estar falando do segundo livro dele, que é Prescrições para o Autodesassédio. O Max ele é graduado em Psicologia e Engenharia, é mestre em Engenharia Biomédica e está cursando pós-graduação em Neuropsicologia. Max, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Rosa. É bom estar aqui de novo com você e também com a turma que costuma participar aí do programa. Max, então, olha só. Antes da gente começar a falar das prescrições para o autodesassédio, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, primeiramente, en passant, o que é o assédio e o que seria, então, o desassédio para a gente se prevenir dele. É verdade. Não, até no livro eu tive que fazer isso, né, Rô? Primeiro eu falei lá o que a gente na Consciologia entende por autoassédio, por assédio, né? E aí, com base nisso, você tem que saber qual é o problema para poder resolver, né? Essa que é a lógica que a gente seguiu, né? E basicamente é assim, ó. A gente considera assim, existe a pessoa que ela faz o assédio contra ela mesma. Então, por exemplo, uma coisa bem simples assim, a pessoa pensar mal dela mesma, né? Isso é uma espécie de autoassédio, né? Ela está assediando a si própria. Agora tem também a coisa que é alguém de fora que vai contra a pessoa, né? Aí a gente chama de o assédio, ou o nome mais técnico, o heteroassédio, quando alguém ataca ou vai de alguma maneira contra a pessoa. A gente tem, por exemplo, assédio moral, né? Assédio sexual, tudo isso é assédio, né? É alguém fazendo contra a outra. O que às vezes as pessoas não falam muito é que existe o assédio da pessoa contra ela mesma, né? Que esse talvez seja até a base de todos os assédios estão aí, tá aí, na verdade. E o assédio de uma consciência extrafísica com a pessoa, que também... A pessoa. Né? O problema é esse, ó, vamos supor que a pessoa pense mal dela mesma, né? Em algum aspecto, assim. Às vezes ela não é tudo, né? Ela pensa lá em relação a algum assunto, ela tem uma... Por exemplo, ela acha que ela não é nada boa do processo intelectual, por exemplo. Aí ela vive se menosprezando nesse aspecto. Como ela já dá essa brecha, às vezes as consciências extrafísicas lá, elas vão insuflar esse problema que a pessoa tem. Então, elas vão lá botar mais lenha na fogueira, né? Olha, é isso mesmo. Olha só como você sempre dá furo nisso aqui. Olha como você é preguiçosa. Olha como você não consegue nada nessa área da sua vida profissional e por aí vai. E aí isso, na verdade, é uma bola de neve, né? Que vai prejudicando a pessoa e ela vai ficando mal. Então, isso é o heteroassédio junto com o autoassédio, né? As duas coisas juntas. E aí, então, o desassédio e o autodesassédio. Sim, aí o autodesassédio. Aí você tem que ver, né? Se o problema, na verdade, ele pode ser da própria pessoa, ele pode ser uma coisa mista, né? Então, pode ser eu tenho um problema de autoassédio, mas esse meu problema abriu a brecha para que eu fosse assediado por alguma consciência extrafísica ou intrafísica, né, Rosa? Porque você pode ter assédio de alguém sobre uma outra pessoa, né? Então, o fato dela estar com o corpo ou não estar com o corpo, tem assediador com o corpo e assediador sem corpo humano, né? Então, você tem esses dois pontos. Então, uma das coisas principais é você eliminar a base de tudo, que é o autoassédio, ou seja, você não admitir fazer assédio contra você mesmo, seja em qual área for. Se você tem uma dificuldade, todo mundo tem dificuldade, isso não precisa de ser um elemento para você pensar mal de você mesmo. Às vezes é um elemento para você ir buscar melhorar aquela dificuldade que você tenha, né? São abordagens diferentes, né? Eu ficar me autopunindo porque eu tenho uma dificuldade, ou de eu ver assim, olha, isso aqui é um problema meu, deixa eu ir atrás para resolver essa condição. São duas abordagens diferentes do mesmo problema. E aí o outro ponto é você saber também se defender desses assédios que ocorrem. Quando a gente fala se defender,
inevitavelmente também a gente tem que começar a falar da questão de mexer com as energias, né? Porque, veja, ele é misto, né? Tem tanto aspectos positivos quanto coisas negativas. Às vezes você está numa rua, às vezes você vai entrar num ambiente, o ambiente é negativo, né? Tem energias negativas naquele ambiente. Se você entra ali de modo inocente, né? Sem pensar muito nas coisas, aquilo pode entrar no seu campo energético e te fazer mal, te dar uma dor de cabeça, te dar uma irritabilidade, né? Por quê? Porque você não soube se defender das energias ambientais negativas, que foi alguma consciência que deixou, né? No final das contas. Então, você vê, o desassédio, ele envolve essa parte mais intraconsciencial, que é você começar a saber quais são as suas vulnerabilidades, né? Os pontos que você ainda não está firme, forte, não está completo, vamos dizer assim, e essa coisa de você saber se defender das coisas externas. Em geral, essa parte da defesa, ela às vezes vem até primeiro do que essa parte da intraconsciencialidade, né? Porque, assim, às vezes a pessoa pode desenvolver muito forte o processo de domínio das energias, estado vibracional, e ela já não deixa mais vir o assédio externo muito em cima dela. Mas ela, às vezes, vai ter que ainda resolver algumas coisas do pensamento dela que, às vezes, não funciona bem. Às vezes, do aspecto emocional, às vezes, do aspecto ideativo, porque, às vezes, a pessoa está muito bem emocional, mas ela tem algumas ideias, concepções que de algum modo, dão brecha para os assediadores de mental soma, das ideias em cima dela. Às vezes, a gente não fala muito isso na consciologia, mas, às vezes, a pessoa ela parece muito equilibrada, mas ela tem assédio mental somático, de ideia em cima dela. E aí, quem pega ela são os assediadores mentais somáticos. Às vezes é o caso mais difícil até, do processo de desassédio, né? Aí é preciso que a pessoa tenha um nível de autoconsciencialidade muito grande, né? Sim. Não só em termos do domínio da energia em si, mas o domínio da pensanidade, né? Exatamente. E você vê, existe, quando a gente fala de pensanidade, né, a gente está falando de pensamento, que é mais o processo da ideia, de emoção e as energias que você coloca nisso, né? Então, você vê, às vezes a pessoa é muito boa de ideia, mas ela é ruim de emoção. Às vezes a outra tem um processo de domínio emocional, mas às vezes ele tem uma ideia furada, às vezes naquele campo, às vezes, né, Rosa, da política, por exemplo. Às vezes, né, não estou falando que é o teu caso, estou pegando o exemplo da sua reciclagem. Que a pessoa tem lá aquela linha da política lá, aquilo dá brecha. E é um domínio de manifestação, né? Às vezes você pega um outro domínio, a mesma pessoa num outro domínio de manifestação, ela não tem problema. Por exemplo, ela vai dentro, às vezes, da convivialidade lá, familiar, de amigo, ela não tem problema, mas ela tem problema quando ela começa a entrar nesse métier de política e tal, aí entra a assédio ali. Então, um domínio dela que às vezes entra assédio. A gente tem que conhecer esses domínios nossos, né? Que tem a ver com o nosso passado, né? Desce de outras vidas. Também depende de que lado você esteja, né? Porque aí a pessoa fala, não, é o outro que está assediado. Não, mas às vezes a postura é a mesma, um de direita, um de esquerda, mas a pensanidade ali, vamos dizer, radical, como que a gente pode chamar assim? Impositiva, né? Impositiva. Impositiva e é que me fugiu a palavra, mas no sentido assim, de você não ver o lado bom do que de uma outra condição extrema. Sim, né? entendi. Você entendi. sempre parcial, né? Até certo pega... ponto, né? Só vê aquela realidade naquele campo. Não, Então, isso que você está falando é interessante, Rose, que eu estava esses dias pensando, o negócio da síndrome do justiceiro, né? Até a Juliana me falou que foi conversar com você sobre isso e tal. Eu acho que o negócio da síndrome do justiceiro, eu acho que é interessante, a gente estava discutindo isso, porque, veja, às vezes a pessoa ela tem um senso de justiça, mas ela usa errado o senso de justiça. Não é curioso isso? É interessante você ver. Então, você pensar assim, poxa, é errado a pessoa, por exemplo, maltratar os animais. Ninguém vai discutir que isso é uma coisa errada. Agora, eu me assediar com isso, me revoltar, querer que quem maltrata o animal morra, né? Aí já mudou, né, de figura a situação. Isso mesmo. E às vezes a pessoa, assim, principalmente vamos pensar assim, em termos gerais da sociedade, né? Algo que você coloca como justo, por exemplo, um crime, é lógico, você tem a pessoa que praticou, a pessoa é réu, ela é culpada, mas nem por isso é lógico que existe um senso de justiça, sim, intrafísico, que a gente deve até respeitar e que é justo, né? Vamos pensar. Mas a forma como
a pensilidade em cima daquela pessoa ocorre, ela é vingativa mais do que justa, às vezes, né? Foi isso Sim, que eu exatamente. apontei até para a Juliana. Falei, então tem que ver assim, às vezes, não, às vezes a pessoa ela tem um senso de justiça que vamos dizer, mais light, né? Mas a pessoa ela quer ser justa com tudo e com todos, né? A intenção é boa, não, mesmo sem discernimento, tem uma intenção mais positiva. E tem um outro lado que não, que é mais patológico mesmo. E tudo que é mais patológico vai gerar o assédio, certo? Sim, é verdade, esse é o ponto. Então, você vê, mesmo numa coisa que em tese é positiva, que é o negócio do senso de justiça, né? Sim, Dependendo como você usa isso, como é que você se penseniza a respeito da justiça, isso pode dar brecha, né? Para sim. assédio. Porque é aquilo que você falou, a hora que você já pensa em se vingar, né? Ou olho por olho, dente por dente, ó, a pessoa tem que sofrer igual ela fez o outro sofrer. Uhum. Na hora que você entra nesse nível de pensenidade, você entrou junto com os assediadores. O assediador que E pensa aí desse você jeito, né? pensa assim, olha, o justo vamos dizer assim, que a população, vamos falar um senso de justiça mais social, né? Que todos tenham acesso, ótimo, isso é direito de todos, né? Mas na hora que isso vira uma obstinação ou um senso de punição perante aqueles que são os grandes empresários, que são os governantes, digamos assim, a burguesia, né? Sim. Que Aí teria poder, né, para passou fazer da alguma coisa. conta, É, né? exatamente. É porque, assim, é aquela história que você falou, né? Até para o assediador, a gente tem que ter um nível de fraternismo com o assediador, né? Saber que isso aí é o erro da pessoa. Ela está errada, mas você não precisa de odiar ela porque ela está errada, né? O professor Valdo falava, pense no erro, né, da pessoa, não pense mal da pessoa, né? E aí Exatamente. ele dava o exemplo Hitler, né, que gostava de cachorrinho. Então, assim, querendo ou não, um mínimo de coisa boa a pessoa tem que ter, né? Ninguém é Sim, 100% só coisa ruim, né? Digamos assim, né? é Então, quer verdade, dizer, é é isso. lógico que a gente não vai ficar edulcorando aquele 1% da pessoa, né? Sim, Mas só para ver que, assim, somos humanos, né? E aí a gente é passível, sim, né? De ter coisas boas, mas ter alguma coisa, né? é verdade. Ó, por mais que a gente possa pensar o contrário, o Hitler vai ser serenão algum dia. Pois é, vamos pensar nisso, né? Vai ser, né? Não tem jeito. Se Eu todos nós espero. seremos, é inevitável, né? E também a É gente isso aí. não tem. E outra coisa que eu acho que também falta é essa noção da multisserialidade, porque quando a gente consegue entender isso, a gente elimina uma série de coisas, né? Porque você entende assim que ali há uma relação de interprisão. Então, você defender um lado, defender o outro, é conjuntural, é do que se consegue observar naquele momento, naquele contexto. Tá. Mas a gente não tem como avaliar quais eram as relações passadas para a gente poder ser totalmente assim, imparcial, né? Sim, exatamente. Concordo totalmente. A gente na intrafisicalidade, a gente vê muito pouco da realidade, né? Mesmo com o parapsiquismo, a gente às vezes capta um pedaço da história, né? Então é bom a gente ter bastante cuidado nesses julgamentos, né, que a gente faz. É. Agora aqui assim, eu achei bacana. Você falou uma parte aqui sobre, eu até marquei sobre é, os tipos, né? Não sei como é que você chamou aqui, a Uhum. taxologia das posturas que a gente tem e que às vezes a pessoa nem percebe que ela está sendo assediadora de si mesma, né? Que é a pessoa que não tem criticidade, não tem senso crítico, que é a pessoa que tem um autoconceito deturpado. Você quer falar um Ah, pouquinho sim. sobre essa, Os aspectos, né, que levam esses a pessoa. aspectos aí que às vezes pode até passar despercebido para a pessoa, né? É que assim, Rosa, esse conceito de autoassédio, ele é um conceito meio guarda-chuva, né? Se a gente for parar para pensar, ele é uma coisa grandona, né? É que nem eu falei assim, o autoassédio é a condição da pessoa ir contra ela mesma. Pronto. Agora, como que você pode fazer isso? De inúmeras formas, né? De inúmeras maneiras. Então, você citou aí, por exemplo, assim, ó,
o autoconceito distorcido, né? Então, você vê, a pessoa pensar algo dela própria. Então, por exemplo, às vezes, se a pessoa ela se vê como mais do que ela é, a maior, aquilo muitas vezes é o autoassédio, paradoxalmente, né? Você pensa assim, ah, não, ela está se vendo como uma pessoa muito boa e tal. E às vezes ela não é aquilo ali, né? Às vezes ela tá, aquilo distorce a avaliação da realidade dela. Quando você não está se vendo como você é de fato, aquilo te coloca em alguma vulnerabilidade. Porque, por exemplo, um dos grandes pontos importantes do autodesassédio é você ter uma visão mais clara da sua realidade. É que nem, por exemplo, assim, você chega para mim e fala assim, ó, você aponta um trafar meu, por exemplo. Ah, Max, ó, você é desse jeito aqui. Bom, e se eu sei aquilo ali, que eu tenho aquela dificuldade, ou que eu já tive, você está com uma visão antiga da minha personalidade e tal, cara, aquilo não vai me afetar, né? Porque, assim, é uma realidade para mim, aquilo é um aspecto que eu tenho noção, eu já vi o que eu já avancei naquilo, eu sei que você está com uma visão, às vezes, de um evento que aconteceu há um tempo atrás, que não reflete mais quem eu sou hoje e tal. Então, aquilo não me desequilibra. Agora, se a pessoa ela não conhece, ela acha assim, ah, isso é um ataque pessoal, você está querendo... Então, aquilo tira os eixos dela. Então, você vê como que o processo de você conhecer a você mesmo, né, que a gente chama de autocognição, ele te dá uma barreira para a série. Por quê? Porque aquilo não te interfere mais, né? Aquilo lá não tira você mais do sério, né? Esse é um ponto. Um outro ponto também, que dentro desses aí que eu coloquei no livro, tem a ver com essas interpretações, né, da realidade que a gente faz, né? Então, você vê, por exemplo, qual que é o grande problema das ideologias? E aí, quando eu falo ideologia, eu estou falando de ideologia religiosa, ideologia política, né, ideologia filosófica e tal. Essas ideologias, elas formam uma cognição para a pessoa e a pessoa começa a interpretar a realidade com base nessas ideologias que não são baseadas em fatos, muitas vezes. É simplesmente alguém pensou e trouxe um corpo de ideias que parece ser coerente e tal, e aí a pessoa entrou naquilo ali. E ela começa a interpretar o mundo com base naquilo ali. E você vê, às vezes é paradoxal, porque quer ver um exemplo? Por exemplo, ó, às vezes a pessoa está se sentindo mal, né? Olha, aconteceu uma coisa ruim na família. Aí alguém vira para a pessoa e fala assim, não, mas olha só, Deus quis assim. Aí a pessoa, às vezes, ela se sente bem momentaneamente com aquilo ali. Ah, não, Deus quis assim, ela me sentiu bem. É o Então, você vê, olha, conforto, né, que eles dá um falam. conforto. Então, você vê, é uma mentira total, mas dá um conforto para a pessoa naquele momento, entendeu? Mas veja, isso aí, ao mesmo tempo que dá aquele conforto nesse momento, essa pessoa é manipulada por esse mesmo conceito que Deus quis assim em diversos outros contextos da vida dela. Então, o quanto que ela fica passiva para melhorar a própria vida, se está tudo na mão de alguém, né, que vai definir por você, né? O quanto você fica de passividade nesse contexto. Então, as ideologias, elas são muito sérias, porque elas acabam fazendo você ver a realidade de uma maneira deturpada, né? De como ela de fato não é. Por isso que é tão sério os princípios aí da consciologia, da autoexperimentação, né? Que você começa a ver a realidade com base naquilo que você vivencia, não com base naquilo que alguém te disse, né? Porque isso aí é um mata-burro, porque uma hora você vai acabar sendo manipulado por causa desses conceitos aí. E aí acontece aquilo que você falou, né? Se a ideologia, assim, a coisa tem que ser dessa forma. Se não é, aquilo gera conflito para você, né? E gera frustração e gera conflito. Quando gera conflito, aí que entram os assediadores. Eles entram nesses conflitos que formam na nossa cabeça, por causa de alguma ideologia. Porque a realidade, a gente conhece parte da realidade e cada vez que você vai aprofundando os seus estudos, seus conhecimentos, você vai entendendo um pouco mais da realidade. A realidade, a nossa percepção da realidade, se você está investindo, ela é crescente, né? Agora, se uma ideologia, não, ela tem uma percepção rígida da realidade. E aquilo ali acabou, não tem que discutir, né? Então, você vê, tudo isso é um processo de assédio, pode gerar um processo de assédio em cima da pessoa. É super complexo de mexer com isso, difícil de tirar, né? É a deslavagem cerebral, né, que a gente Nossa, a fala. pessoa até ela entender, né? Porque é o filtro, nada que seja diferente daquilo que a pessoa entende que é o correto é aceitável, né? Então, tudo para ela ali tá fora. Mas, Max, a gente vai dar agora um pequeno intervalo. Pessoal, daqui um minutinho a gente volta a falar mais sobre as prescrições para o autodesassédio.
programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Maximiliano Haiman falando sobre prescrições para o autodesassédio. Max, você estava falando sobre a questão ideológica e eu fiquei pensando quanto de, vamos dizer, inculcações ou tabus ou maneiras da pessoa se autocastrar que as próprias religiões fazem, né? Então, por exemplo, eu fiquei pensando assim, às vezes a pessoa tem um excesso de autocobrança e essa autocobrança vai gerar um autoassédio. Mas essa autocobrança, às vezes, é porque ela tem uma noção distorcida ou uma noção de pecado, do que pode e do que não pode, que aí a pessoa, ela, né? Fala um pouquinho aí sobre isso. Não, esse é um ponto bem sério que você colocou, Rosa. Esse negócio da religião católica, por exemplo, né? Gera muito autoculpa na pessoa, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela pensa que ela se sentir autoculpada é bom, porque assim, eu estou me sentindo, eu errei. Então, o que eu faço? Eu me sinto autoculpado, eu me sinto mal com isso, então eu estou pagando, né, de algum modo, um pouquinho desse meu erro, porque eu estou me sentindo mal com aquilo. Então é bom me sentir mal, por quê? Porque de alguma forma eu estou recompondo, né? Eu estou, de algum modo, pagando o meu erro, pagando o meu pecado. Olha como que esse conceito que está implícito no processo do autossacrifício patológico da religião católica, ele é muito negativo. Por quê? O mais sério não é você se sentir culpado. O mais sério é você ver assim, olha, eu errei. Como eu posso recompor esse erro? Não é você se sentir culpado. Por exemplo, eu errei contigo, né? Eu fiz uma coisa negativa. Eu errei com você, fiz alguma coisa que eu te prejudiquei. Eu ficar me sentindo culpado, mal, vai realmente ajudar você de alguma maneira? Se você quiser ter vingança contra mim, vai, né? Tipo assim, agora ele está sofrendo, que bom. Mas você não é assim. Então, assim, o mais sério é ver assim, bom, o que eu posso fazer para ajudar a Rosa? Ou para ela me ver de uma maneira diferente? Então, você vê, e se eu fico botando a minha energia para me autoculpar, eu não vou ter energia para dirigir, para reconstruir as coisas erradas que eu fiz, ou o erro que, de fato, às vezes eu cometi, né? Então, assim, às vezes é erro mesmo, né? A gente tem que acertar as coisas, né? Sabe que você falou eu nem estava pensando em autoculpa, mas você falou em autoculpa, e eu pensei assim, eu passei pelo processo de luto, né? E uma das fases do luto é a autoculpa, porque chega naquela hora que você vê assim, poxa, você não tem mais a pessoa com você, né? Aí assim, poxa, por que eu não fiz isso? Por que eu não desenvolvi meu parapsiquismo? A gente podia todo dia ter trabalhado com energia, não fazia de preguiça, né? Por que eu fiz isso ou por que eu não fiz isso? E aí aquilo tem uma autocobrança também, no sentido assim, né? Perdi uma oportunidade, né? Acabou, nessa vida não tem mais, né? Então, mas eu não tinha levado para o lado da religiosidade, dessa sensação, né? Então, assim, vamos dizer assim, é uma luta íntima entre você ficar tranquilo, não, tudo bem, fez o que deu, ok, e por outro lado você assim, caramba, eu perdi a oportunidade, né? Eu podia ter feito diferente, né? Sim. Então, assim, agora, não é uma coisa tão fácil, né? Não é, mas olha só, o que às vezes o povo faz, às vezes até em terapia. Aí você, vamos supor, você perdeu uma oportunidade, né? Seja lá qual for. Aí a pessoa ela quer botar panos quentes. Não, isso aí não é assim. Olha, poxa, isso acontece com todo mundo e tal. Aí você se sente melhor. É uma forma das pessoas tratar. Outra forma é essa da autoculpa. A pessoa vai lá, começa a se chicotear, né? E ela se sente mal e aí se sente melhor por ter se sentido mal com relação, né? Ela se chicoteou. Mas você vê, todas essas duas abordagens, elas ainda não são as melhores, né? Porque, veja, a primeira lá faz você sentir melhor porque te consola. Não, tá tudo bem, não, é assim mesmo e tal. Agora, veja, o mais assim, inteligente com os nossos erros é a gente ver assim, cara, eu errei. Ponto final, acabou. Ponto. Acabou, você errou. Você errou, eu também errei. Todo mundo erra, mas errou. E aí, o que eu faço agora em relação a esse erro? Eu acho que isso é uma das coisas que mais ajuda a pessoa
a não ter meleques. Eu fiquei pensando nisso, sabe? Né? Nessas minhas... Porque eu pensei assim, bom, se eu conseguir aqui no intrafísico lidar bem com culpa, eu vou chegar lá no extrafísico, depois que eu dessomar, e vou falar assim, ok, errei, ok, vamos para a próxima, o que eu tenho que fazer mesmo? Né? Porque senão, se a pessoa não resolve isso aqui, ela vai chegar lá e falar, cara, porque aqui a gente não tem a noção exata das relações, né? A gente tem a relação aqui dessa vida com esses corpos. Na hora que você tem autoconsciencialidade e você entende as relações grupocármicas que estão envolvidas naquela situação, por exemplo, aí aquilo amplia, né? Então você, caraca, eu tive a oportunidade, estava ali com a pessoa e não fiz nada, né? Então, assim, pronto, ó, resolvi, vamos embora, bola para frente, né? Sim, Acho que exatamente. assim, vamos dizer assim, é prescrição para Melex, para Anti-Melex, né? Melex, Prescrição anti-Melex. anti-Melex. Antimelancolia extrafísica. Agora você vê, né, Rosa, como esse negócio de autodesassédio, a base dele é um negócio, ele é bem racional, né? Porque pensa bem, a autoculpa é um processo emocional. A consolação também não. É tipo botar no colo, não, tá tudo bem, não, você não errou, não, fica bem e tal. Mas a conduta que a gente fala do autodesassédio é você, assim, você ser preto no branco, ó, errei, e vou ver se não erro mais, né? Isso é o mais sério, né? Errei, vou ver se minimizo meus erros, vou acertar as coisas que eu estraguei em função do meu erro e tal. É uma conduta mega racional. Não é, eu não estou dizendo que é fácil, é simples e tal. Mas é a conduta que faz a pessoa crescer de verdade. E a gente pode generalizar isso e dizer que, para o autodesassédio, a gente tem que estar com postura racional, é mais ou menos por aí, né? Sim, eu acho que é difícil a pessoa fazer desassédio no processo emocional. Por isso que eu acho sério que assim, o autoassédio, né, em geral, os grandes autoassédios que a maioria das pessoas tem, ele é de base emocional, porque é nessa linha que a gente falou, né, da autoculpa, aí a pessoa sente aquilo lá, ou às vezes ela tem, sabe, uma coisa que gera muito autoassédio, sabe aqueles desejos que a pessoa tem? Às vezes ela tem uma paixão, um desejo, ou sabe, um processo emocional que ela não quer abrir mão, aquilo ali às vezes que dá na cabeça da pessoa também, né? Porque vai crescendo, sabe? Um padrão de energia ou algum hobby, alguma coisa que a pessoa tem que é anacrônico para o padrão dela, às vezes ela é permissivista, aquilo já não cabe mais, mas ela não quer abrir mão daquilo, aquilo ali é um autoassédio emocional, ela não quer abrir mão daquele padrão de emoção que ela gosta, aí tem todos os guias cegos com sexo envolvido naquilo ali. Esse é um lado. Aí tem aquele outro lado que a gente estava falando, que é o lado do autoassédio, que é da linha mais ideativa, né? Que às vezes ele é difícil de você perceber. Porque você olha, às vezes, a pessoa assim, e você vê a pessoa, ela parece muito equilibrada. Mas aí, quando você vai ver, tem ideia furada ali na cabeça da pessoa, convicções erradas, né? Esse é outro ponto sério também de ver, né? E aí eu pensei na questão também das mágoas, dos ressentimentos, que às vezes não é que a pessoa está pensando negativo de alguém, desejando mal para aquela pessoa, mas aquele processo de mágoa, aquela coisa que machucou, de vitimização, batata, né? Exatamente. A mágoa que ficou lá marcado, né? Aí a pessoa, de vez em quando, aquilo volta na cabeça da pessoa, ela pensa mal da outra, né? Aí pensa bem, a pessoa que é magoadora, não o magoado, né? A magoadora, ela em geral é cheia de assediador com ela, né? A pessoa magoadora, aquela que magoa os outros, né? Agora imagina, toda vez que eu penso mal da pessoa que me magoou, a magoadora, eu estou me conectando com a turma que está no entorno dela ali. Aí você entra no assédio da pessoa magoadora. Você está pensando mal dela, você entra no assédio dos assediadores dela. Você vê como que é. Por isso que, às vezes, o negócio de você... Uma das formas de você desassediar isso, assim, ó. Às vezes vai ter pessoa que fala certas coisas que machuca a gente mesmo, né? Aí, na hora que você pensar, pensa assim, deixa eu jogar uma energia positiva para essa pessoa. Na hora que vier a pessoa, colocar na TENEPS, né? Colocar na TENEPS, pensar bem da pessoa e tal, e pensar que ela é a mal assediada, né? No final das contas, né? Mas, assim, às vezes acontece isso, né? De alguém que te magoou, você via o pensamento dela em certos contextos,
que a tua tendência natural, assim, ó, doeu, alguém me machucou. Se alguém me machucou, eu estou contra essa pessoa, né? Se ela me machucou, não posso ser a O favor Valdo dela. fala, né, que todo heterossédio é derivado do autoassédio, porque, na verdade, o mecanismo é automático, né? Vai e volta, é bumerangue. É verdade. É bem automático mesmo. A gente tem que entender isso, assim, de um modo prático, né? No modo prático é o quê? É na nossa pensanidade cotidiana, né? Então, você está lá na sua casa, por exemplo, você às vezes está dirigindo o carro, aí você lembra de uma situação que tem essa pessoa que te magoou, aí daqui a pouco, se você não está lúcido, daqui a pouco você está pensando contra essa pessoa, você está contra ela. Então, você tem que ver assim, ó, me magoou, tal, deixa eu ver aqui por que eu me magoei, né? Ah, me magoou porque mexeu com minha autoestima, ou me desmoralizou perante na frente das outras pessoas, né? Ou quis me rebaixar, ou não me valorizou, seja lá o que for. Aí você vê assim, então eu fiquei com o meu orgulho ferido aqui, ela mexeu com o meu orgulho. Aí, mas, ó, fique bem você e tal, beleza. Não precisa virar amigão dela, né? Mas não precisa pensar contra a pessoa também, né? Agora, uma coisa que eu pensei que ocorre, às vezes, até a pessoa, assim, sem perceber, por exemplo, você está no carro ouvindo uma música. Aí, às vezes, aquilo, gente, é uma música. Só que o padrão evocativo, às Sim. vezes de melancolia, de tristeza, como que fala, coração partido, né? Aí a pessoa não percebe, quando ela vê, ela vai entrando naquele padrão, aí daqui a pouco ela está triste, ela nem sabe por quê. Desligou o carro, saiu do carro, tá triste, né? Foi aquela música lá que ela ouviu. Porque o negócio da música é sério, né, Rosa? Porque as músicas, elas têm um padrão pensênico. A pessoa que compôs aquela música, muitas vezes, ela estava num padrão pensênico. Tem vários artistas, inclusive, que falam que eles compõem música usando droga. Porque certas drogas desencadeiam estados emocionais na pessoa. Né? Tem gente que bebe muito, tem gente que fuma maconha, tem gente que usa outro tipo de droga. Aí desencadeia certos estados emocionais, e aquilo dá aquela inspiração para a pessoa naquela linha emocional. E ele registra aquilo nos acordes musicais, né? Ele consegue registrar. E os acordes musicais, quando eles tocam, eles evocam aquele padrão holopensênico. E aí você faz a conexão, né? Se você às vezes você faz a conexão. Todos nós temos histórias, né? Na nossa vida, no nosso cérebro, no nosso paracérebro, no nosso sinapse. Você tem histórias com vários tipos de emoções. Aí você conecta ali e você entra naquele padrão. Então, assim, a música ela é muito séria. Não que todas as músicas sejam negativas, né? Mas eu diria, como tudo, por exemplo, você entra na internet, tem um monte de coisa negativa. A música tem um monte de coisa baratosférica negativa. E principalmente nessas últimas gerações, as músicas são muito baratrosféricas, tá Muito louco? negócio de sexo, né? Mexe muito processo Nossa, sexual. Né? muito, muito, muito. Mas, Marcos, você fala também sobre a questão dos assédios que são culturais, né? Grupais. Fala um pouquinho sobre isso. Não, um exemplo lá, que eu acho que eu cito nesse livro, né? O negócio da bovinolatria, lá da Índia, né? Então, você vê, que coisa curiosa. Lá na Índia, lá, o pessoal tem aquela coisa de adorar a vaca, o boi, né? Então, você vê, existe um assédio cultural em relação a isso. Às vezes, tem gente morrendo de fome e tem o boi lá passando lá. Não que eu seja a favor, né, do processo do carnívoro e tal, mas veja, entre gente morrer de fome comer o É boi, a tem mais comer o boi. ectopia, né? É É o ectopia, né? deslocado, né? É o rato, que Deslocado. tem o templo lá do rato e as pessoas bebem aquele leite que os ratos bebem, né? Não, exatamente. Você vê como que o negócio é complicado, né? Aí você vê agora uma notícia recente que aconteceu lá no Oriente Médio, lá no Paquistão, né? Você vê aqueles radicais lá tomaram de volta o Paquistão, os Estados Unidos saiu de lá. Agora as mulheres lá, jornalistas, têm que fazer o programa dela de burca. Uhum. Entendeu? Aí todo mundo, uma parte grande da população achando bacana isso aí, né? Que a Sabe que mulher eu estende de trabalhei burca. na escola libanesa, né? Eu não precisava usar porque eu não sou, né, muçulmana. Mas uma vez eu abri a porta do banheiro feminino assim e, e a pessoa estava sem o chador. Mas olha, mas ela ficou tão assim, ficou brava comigo, mas ela ficou tão Envergonhado. constrangida de eu ter aberto a porta, porque alguém poderia passar e ver, um homem poderia ver.
E a sensação para elas, que já estão assim aculturadas, é como se elas estivessem nuas, se elas mostram o cabelo, né? Então, assim, tem determinadas culturas, isso eu acho que até freira também deve ter um pouco disso, né? Porque foi flexibilizando a igreja, mas também teve uma época que tinha uma rigidez maior com relação a isso, a cabelo, a tudo mais. Isso tudo vai linkando na pessoa muitos sentimentos, muitas, como que eu vou dizer assim, não é castração. É castração. Meu dicionário Mas cerebral... é castração, tá bom, a gente aceita. Pode ser castração, né? Porque você anula determinadas condições em função da cultura, só que aquilo em algum momento vai aparecer, né? Porque não é fisiológico, né? Não é, vamos dizer, normal. E é um processo de repressão, né? Muitas vezes, um dos argumentos que esse povo usa no negócio da burca é porque as mulheres, eles dizem assim, as mulheres estão desencadeando os instintos, né, sexuais dos homens. Cara, esse é problema dos homens, né? Vai cuidar, vai dominar os seus instintos, né? Coitada da mulher lá, deixa ela se vestir do jeito que ela quiser, né? Ela tem liberdade. A gente respeita as culturas, né? Mas a gente respeita que a mulher tem a liberdade para fazer o que ela bem entender, andar do jeito que ela achar que ela é melhor. Se ela quer andar de burca, pode andar, não tem problema. Mas que seja uma liberdade para ela escolher isso aí. Não que seja uma coisa imposta, né, sobre a pessoa, porque alguém pode se sentir atraído sexualmente ou ter tesão porque viu o cabelo da mulher. Então, assim, o problema é do cara, vai cuidar do seu tesão, né? Entendeu? Vai dominar a sua... Vai cuidar dos seus utensílios. Assim, pode ser até que a pessoa, nessa vida, ela mesma não consiga assim, se conscientizar da autorrepressão. Né? A repressão que se torna autorrepressão, né? Mas a pessoa entra, às vezes. Né? A gente mesmo, na nossa manifestação, pode ter determinados comportamentos que tinham relação com esse tipo de, né, vamos dizer assim, de repressão de grupos Perfeito. Né, que sim, no psicossoma. Isso é um ponto que é o ponto que você queria trazer, que eu acho que é para a gente pensar assim. As sociedades, elas têm seus padrões morais, né? Alguns desses padrões morais são bons, né? Outros não. Outros são padrões morais sociais, são normas sociais que elas são regressivas para a manifestação da consciência. Outras são positivas. Toda sociedade humana tem um pouco disso, né? Tem os aspectos positivos e os aspectos negativos. A gente tem que ter a liberdade para poder avaliar isso, para a gente poder ver, né? E crescer, né? Tem muitas coisas culturais aqui no Brasil que são super negativas, né? Se a gente for avaliar. Como também tem muita coisa que é positiva aqui do Brasil. Né? Por exemplo, o processo de a liberdade de expressão do Brasil é excelente. É muito boa, melhor do que muito país ocidental, inclusive. Né? Agora, por exemplo, a promiscuidade, a autocorrupção, né? A leniência com a corrupção no Brasil é um processo cultural negativo do Brasil. A gente vê, não dá para a gente falar que é bacana isso aqui, nem dizer que não tem, né? Porque tem. É o jeitinho brasileiro, né? Inclusive exatamente. O nome é brasileiro. Porque... então, você vê, são coisas da cultura que tem que acertar. Toda cultura tem coisa para acertar. Né? Isso mesmo. Maximiliano Haiman falando para a gente sobre as prescrições para o autodesassédio. Nós vamos abrir agora um pequeno intervalo para os nossos comerciais. Voltaremos daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Nosso autor convidado, Maximiliano Haiman. Max, falando aqui, então, sobre prescrições para o autodesassédio, fala para a gente um pouquinho, assim, algumas técnicas que a pessoa pode usar para ela promover o autodesassédio. Então, no livro lá, tem a seção 2, né, que eu chamo de autodesassédio intraconsciencial. Né? Tem várias coisas que são coisas, por exemplo, do autodesassédio tem essas coisas específicas que a gente estava falando. Ver o meu autoassédio, autodefesa energética e tal. Mas tem muitas coisas assim que são mais gerais, né, que são importantes para você poder ficar mais forte. Né? Porque o negócio do autodesassédio
no fundo, é você desenvolver um processo de autoconfiança, de autossegurança, né, de saber quem você é, né, de você não ficar tão vulnerável em relação às outras pessoas. Não é questão de você, da vulnerabilidade, de você não ter afeto, né, não se afetar emocionalmente positivamente. Não é essa a questão dessa vulnerabilidade. É você não ser vulnerável em relação aos outros. Então, por exemplo, lá tem um capítulo ali, por exemplo, que é você valorizar suas conquistas, que eu coloco ali. Então, você vê, às vezes a pessoa está se sentindo mal porque perdeu alguma coisa, ou passou por uma situação difícil e tal, ou não foi valorizada dentro do grupo social que ela está e tal. Vai lá e faz um levantamento do que você, de fato, já fez nessa vida, de positivo, né? Tem várias coisas, dentro da área afetiva, dentro da área profissional, né? Dentro da área de voluntariado, de amizade, e por aí, cara, tem tanta coisa. Eu acho que qualquer pessoa que parar e fizer um levantamento de ver tudo que teve de positivo na vida dela, ela vai ficar melhor com aquilo, né? Porque senão, qual é a tendência da pessoa? É aquele negócio do erro que a gente estava falando, né? Você passa por uma situação difícil, a tendência é a generalização, é você pensar assim, você é aquilo, né? Você é aquele erro que está acontecendo naquele momento, né? Nada mais importa, só aquele momento, aquele erro, aquela situação. E às vezes quem está em torno de você parece que pensa assim, né, em relação a você. Então você tem que voltar para a sua realidade e ver a sua vida. Quem é você de verdade? O que você construiu nessa vida? Se você teve uma vida mais positiva, você vai ver que você construiu um monte de coisa positiva. E é bom que isso esteja claro para você, na sua cabeça. Então, você vê, não é um processo de auto-tacon, né? De você consolar a si mesmo. É um processo de ver a sua realidade. Essa realidade é só esse aspecto E nem negativo que você está vendo? exacerbação do ego, né? Não é exacerbação do auto. Mas é importante, né? A gente ver as coisas boas que a gente fez, as conquistas que a gente fez, né? Então, eu acho que isso Porque às aí vezes dá a força pessoa para a pessoa. vai para o extremo oposto do auto-imperdoamento, né? Da pessoa ver, não só ver o lado negativo de si mesmo. Não, então eu tenho que melhorar, então eu vou ver tudo de ruim que eu tenho e tá sempre focando naquilo, não, porque isso eu tenho que melhorar, né? Mas Exatamente. o lado positivo, e isso também é ranço de religião, né? Exatamente. A pessoa não pode falar nada de positivo, senão ela é arrogante, orgulhosa, ou, né? Alguma coisa assim. Não. É importante você ver as coisas boas que você fez. Se você não vê, quem é que vai ver? Né? E não importa tanto quem é que vai ver. O que importa é, assim, é você saber, né? Eu sou capaz de, né? Eu consegui fazer tal coisa, eu construí isso aqui é bom. Eu sou uma pessoa. Isso por quê? Porque eu tenho alguma coisa boa na minha consciencialidade, né? Eu acho importante isso aí. Quer ver, um outro ponto que eu acho importante também é a gente começar a fazer uns balanços assim também, avaliar os prazeres que nós temos, né? Eu tenho prazer com o quê na minha vida? Então, assim, a gente pode ter, por exemplo, a gente pode ter prazer com coisas que são boas, evolutivamente, e às vezes a gente pode ainda ter alguns prazeres que são patológicos, né? A gente tem prazer com coisa que é patológica ainda, né? Dependendo do nível que a pessoa está na escala evolutiva, vai acontecer isso. Agora, veja, quais são os prazeres que você ainda tem que são sadios, que você pode aumentar, investir mais nisso? E quais são aqueles prazeres que são mais assim... E às vezes não é nem negativo, às vezes é estagnador, né? Por exemplo, eu tenho estagnador. o prazer de ficar na frente da televisão. Pois não é necessariamente negativo, né? Parou a vida, né? Agora, por exemplo, tem algum problema você ver uma série de vez em quando? Não, né? Agora, tem algum problema você ver série todo dia? Eu acho que sim, não é muito bom, não. Para sua evolução, entendeu? Então, veja, esses prazeres aí... Né? Mas, assim, então você vê, a gente começar a ver essas coisas são interessantes, você começar a analisar das suas tendências e tendenciosidades, né? Sadias e patológicas. Por quê? Porque o processo do assédio emocional, o autoassédio emocional, ele entra muito pela essa linha dos prazeres mais regressivos, que a gente ainda tem a afinidade, né? Então, quando você começa a reciclar e minimizar esses prazeres, botar mais energia, né, naquilo que você faz que é positivo, é que nem, por exemplo, né, aqui na Consulologia, a maioria das pessoas que eu conheço que estudam Consulologia gosta de ler, por exemplo. A maioria das pessoas. Você vê, é um prazer sadio, positivo, né? Então, você vê, a pessoa, se ela gosta de ler, por que ela não lê bastante? Por que ela não aumenta essa carga de leitura dela, né? Lê mais e mais e mais.
vai aumentando, né? Vai aos poucos aumentando esse prazer, né? Contato com a natureza, por exemplo, né? Dá um jeito de ficar mais perto da natureza e tal, né? Você mexer com as energias da natureza e tal, tudo isso aí são coisas positivas. Prazer do convívio, né? Por exemplo, o convívio, ele é ambíguo, né? Você pode ter um convívio mais produtivo e um convívio totalmente inútil, né? Ocioso, né? Ocioso. Na Né? Então, base você da vê. bebida Agora, alcoólica. te perguntar, quais são as suas companhias? Né? Esse é um ponto que eu também coloco no livro lá. Quais são as companhias que você tem, que vale a pena você botar mais energia nesse convívio? E quais são as companhias que talvez não vale mais tanto a pena você alimentar tanto aqui? Não que você vai isolar a pessoa, nunca mais vai ver, mas veja, sempre tem isso, né? Por exemplo, eu fico com um determinado grupo de pessoas, eu me sinto melhor depois daquilo. Por quê? Porque eu agreguei ideias, eu me senti mais esclarecido, a minha lucidez aumentou, foi positivo o ambiente. Aí eu convivo com outras pessoas, aquilo ali é mais do mesmo, né? Não sai do lugar, aquela conversinha, fofoquinha, tará, tará. Onde que você quer botar? O nosso tempo vamos dizer assim, ele tem limite, né? Então, se você convive mais com pessoas que agregam mais, talvez você cresça mais. Às vezes, você vai ter que conviver com quem não te agrega tanto na assistência que você vai fazer. Agora, nem sempre as pessoas do seu convívio social, que não têm tanto esclarecimento, eles querem ser assistidos, né, por você. Eles querem, às vezes, só falar das coisas dele lá, dos problemas que eles têm, da fofoca e tal. Às vezes, você vai ter que fazer o social em certo nível, mas se você passar de um pouquinho daquilo, vira sociosidade, né, como você colocou. Então, você vê, isso tudo faz parte, né, das nossas companhias. Pensa, a gente não quer ter companhia de amparador extrafísico cada vez mais, né? Então, veja, as nossas companhias intrafísicas, qual é a qualidade dessas companhias intrafísicas que nós temos, né? Uma coisa está relacionada com a outra também. Tem sentido? Agora, a gente não falou sobre isso, mas inevitavelmente também é preciso um domínio bioenergético, né? Sim. Porque, ok, você muda a pensenidade, você faz o desassédio, mas tem determinados padrões que a pessoa precisa dominar a energia para poder bancar, né? Não, sem dúvida. A definição de autodesassedialidade, né, se a gente for ver, né, a estratégia logística, né, do autodesassédio contínuo, da autodefesa energética. Então, assim, o processo da autodesassedialidade, basicamente, é você conseguir se manter com autodefesa energética e se livrar das intrusões, né, excêntricas. Então, você vê, sem autodefesa energética e sem ser imune às intrusões, você não consegue manter um nível de autodesassedialidade nem básico, nem primário. Então, começa por aí, né? Então, por exemplo, aquilo que eu falei, às vezes você vai conviver com certos grupos sociais que é necessário dentro do seu trabalho, né? Às vezes dentro da sua família e tal, às vezes o povo é meio doente, né? Em certos aspectos. Se você não tiver autodefesa, você se contamina com aquilo ali. Então, é importante você ter um nível de autodefesa, né? Porque também você não vai ficar isolado numa torre de marfim só convivendo com os anjos, né? Não é por aí, a vida não é assim. Não Não, e aí funciona não desse tem jeito. aprendizado também, né? É. Você tem que entender. O estudo da consciência é você analisar você, mas você também observar o outro, né? Porque muitos espelhos estão nos refletindo através do outro, né? Total, é sempre assim, né? A gente se vê no contato com o outro, né? A gente vê quem a gente é na hora que a gente está interagindo com as pessoas, muitas vezes. Né? E aí eu acho que o importante também é a questão da autenticidade, né? Porque às vezes você está no grupo e você acaba entrando na onda do grupo, né? Entrando naquele holopensene, e aí você nem percebe que você fez isso. E aí você representa um papel, porque aquilo não é você, né? Você está ali, Exatamente. mas você está se adequando àquela média, né? Você Quando vê, você... e aí entra o desassédio, né, Rosa? Esse é um ponto que eu tenho pensado ultimamente, que é assim, a gente, para conviver em grupo, também não dá para você apontar o dedo em tudo quanto é erro que ocorre, né? Porque senão você vira né, tipo assim, né, o perseguidor mor, né? Olha, isso aqui está errado, isso aqui é o dono da verdade. Não dá para você ser assim. Ao mesmo tempo, não dá para você ficar de cara de paisagem quando as pessoas estão fazendo um monte de coisa errada também. E ficar ali do lado das pessoas. Não dá. Então, assim, se é o caso, às vezes é melhor você tirar o teu time de campo em certos contextos. Outros, se não dá para você tirar o time de campo, você tem que meter o dedo, né, na ferida e falar.
porque senão você compactua com aquilo ali. Então, você vê como que, às vezes, você fazer autodesassédio demanda o hétero-desassédio. Isso é uma coisa que né? Então, você vê, a gente fala muito do Fala um pouco autodesassédio. mais sobre isso. É que, assim, ó, a gente vive em grupo. Para você se manter desassediado ali, conviver com aquele grupo, você vai ter que fazer um desassédio daquele grupo, porque senão você vai se afastar de todo mundo, né? Então, mas isso tem uns limites, né? Então, por exemplo, você tem que ter um nível de tolerância, né, à imaturidade alheia, né? Dentro daquilo que você vê, não que você seja o rei maduro que vê todas as imaturidades de todo mundo, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer o seguinte, dentro das pessoas que a gente convive, sempre vai ter aquela pessoa, aquele contexto que a pessoa vai ficar mais imatura. E, às vezes, aquilo ali, você às vezes vai dar um desconto, né, dentro do contexto do convívio. Agora, se, por exemplo, se aquilo começa a afetar o grupo maior, onde você está, e você está ali no meio, e você não fala nada, aí você entrou, né? Então, esse é um dos pontos que eu também coloco ali, isso é uma coisa que eu estudei na época, que eu vejo, que eu até coloco ali também um pouco, que é assim, ó, sinais do assédio grupal. Tem um capítulo chamado esse aí, que é o quê? Que às vezes você está num grupo, você começa a ver que começa a infiltrar assédio ali no grupo, às vezes um processo ideativo. É lógico que você, às vezes, vai tentar minimizar aquilo e resolver aquilo de uma maneira mais branda, né? Às vezes até, né, petit comité e tudo mais. Às vezes não. Às vezes, se a coisa cresceu, você vai ter que fazer aquilo de modo mais abrangente, de modo mais explícito, aberto, né? E isso tudo é o quê? É você fazendo o heterodesassédio para você não ficar no assédio, né? Porque se você está num grupo e o grupo começa a ficar assediado, você vai ficar assediado também no meio da história, entendeu? Vai sobrar rebarba para você. Então não dá, né? Então, assim, se você quer se manter desassediado, às vezes você vai ter que entrar, né, e falar certas coisas, se posicionar, procurar fazer o seu papel de desassediador dentro do contexto. Então, eu acho que o bacana dessa história do autodesassédio é que ele vai num crescendo, né? Você começa a ver que para você se manter desassediado, e se você quiser evoluir, crescer na interação interconsciencial, que é o único caminho que tem mesmo para evoluir, você vai acabar tendo que mexer com o desassédio nos ambientes que você está, né? E nem sempre você vai acertar também, né? Você vai errar e tudo, mas nem sempre você não vai ficar com alguma rebarba, às vezes vai sobrar uma rebarba, e às vezes faz parte do serviço, né? Você ficar com alguma rebarba em um assédio que você vai fazer, tudo, né? E uma coisa que começa a acontecer, Rose, que é assim, ó, você começa a fazer desassédio, sobre rebarba, e assim, cada vez mais você vai ser menos compreendido pelas pessoas também. Porque as pessoas não vão entender, muitas vezes, o teu processo de desassédio. Porque, às vezes, ainda mais quando entra o parapsiquismo, né? Que você está vendo coisas que, às vezes, certas pessoas não estão vendo. Você está vendo. Então, aí, às vezes, acabou. Cada vez mais... Então, por isso, assim, para você evoluir com o desassédio, você tem que deixar de querer que os outros se entendam e te batam palma para você. Porque se você ainda ficar dependendo disso e tal, você não vai conseguir avançar. Fica num teto, né? Isso é uma questão também, e isso é uma questão muito, muito intraconsciencial, né? Muito íntima. E a meta max despeticidade, não é isso? Sim, né? A alta desassedialidade é o primeiro passo ali para aquela despeticidade, né? Permanente, total, né? De profissional, né? Que o professor Valdo fala, né? Eu acho que o negócio é que ontem mesmo eu estava pensando nisso, é um processo de um crescendo, né, Rô? Que nem eu estava falando, você tem aqueles autodesassédios setoriais, né? Que a gente tem, por exemplo, no processo intelectual a pessoa não erra, aquilo ali funciona, não tem desassédio e tal. No processo do convívio aquilo às vezes dá umas enroladas, ela tem que melhorar aquilo ali. Aí no processo afetivo, tá bom. Mexeu com o processo da justiça, aquilo dá rolo. Então ela começa, né? Ela tem que começar a ver esses setores da vida dela, a manifestação dela, e acertando os setores. Aí ela chega numa autodesassedialidade lá, né? Mais abrangente. E aí eu vejo que a despecificidade total é essa que você saiu do desassédio do assediador, daqui a pouco você está mexendo com o mega assediador, né? Que é o negócio do desperto lá, de mexer com o mega assediador, aguentar o mega assediador na parapsicosfera, aquela coisa toda que o Valdo mostrava para a gente como é que funcionava, né? Eu acho que o caminho nosso é esse, é um dos próximos séculos que tem pela frente.
Não impactar na interconsciencialidade, né? Ó, tá ali, ó, firme, né? impassível, né? É verdade. Max, a gente está caminhando aqui para os instantes finais. Eu queria ver o seguinte: o que você gostaria assim de deixar de recado, de mensagem? Que dica você daria, né, para o pessoal que está acompanhando a gente, para que cada um promova aí o seu autodesassédio? Não, bacana. Eu acho que a primeira coisa mesmo é aquela coisa da autopesquisa mesmo, da pessoa ver assim, quais são as suas vulnerabilidades, principalmente emocionais, né? O que te tira do sério, te desequilibra emocionalmente? Então, a pessoa, se ela começar por aí, ela vai começar a entrar no âmbito do autodesassédio dela e vai começar a ver essas áreas que eu estava comentando, né? Ela vai começar a perceber, poxa, ó, nesse tipo de situação eu caio, eu clevo, né? Eu erro. Então, assim, eu acho que começa por aí, ela começa a ver as vulnerabilidades dela. E por que isso é importante? Né? Não é um negócio, para eu ser desperto, tudo isso é bom, né? Evolutivamente é o caminho, mas com isso a pessoa vai se sentir melhor, né? Isso que é bacana. Porque, veja, ficar assediado é ruim, né? É desagradável pra caramba, né? Não é bom ficar assediado, é bem desagradável. Então, assim, se você fica mais assediado, você se sente melhor com você mesmo, suas energias ficam melhor, você fica uma companhia mais agradável para os outros, né? Então, sim, é bom, assim, a pessoa ficar desassediada. Eu vejo por aí, de ordem bem prática, Acaba sendo né? mais um prazer, né? Exatamente, é bom ficar assim. Então, você vê, a gente quer, todo mundo no fundo quer ter essa satisfação íntima, né? Eu não digo nem a felicidade, tal, porque felicidade é um conceito mais genérico, mas você quer se sentir bem, né? Você quer ficar bem, né? Então, o negócio do desassédio, ele faz você ficar bem. Até quando você fica mal para ajudar os outros, você fica bem, né? Porque é só um processo do momento ali, mas você fica bem porque você sabe que você ajudou, né? Você compartilhou o seu bem-estar para poder ajudar os outros. Então, eu vejo que é por aí. E aí você também acaba ficando mais amiga dos amparadores, né? Então, você ficando mais amparada, pronto, as coisas também vão ficar melhores, né? Tudo facilita, né? Max, então, olha, a gente agradece muitíssimo a sua participação. Pessoal, agradecemos a vocês que estiveram aí acompanhando a gente. Eu que Sábado que agradeço. vem, a gente espera mais, né, para vocês, para mais um programa. Então, Max, tchau, 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 Valeu, Rose. Tchau, pessoal. tchau, pessoal. Até a semana que vem. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.